Muito boa noite por aqui, né? Por aí eu não sei. Estamos aqui num novo episódio do Em Família e hoje eu tô com duas pessoas muito queridas e muito especiais como convidadas aqui, duas coordenadoras da Marcondes Madureira, a coordenadora do setor comercial, responsável por receber todas as pessoas que nos procuram quando elas precisam contratar o melhor escritório de todos para poder resolver seu problema de família. A minha mulher, que eu também tenho o orgulho de chamar de minha mulher, Maria Luísa, e junto com ela, a coordenadora do nosso setor operacional, uma advogada incrível, extremamente capacitada, que eu tive o prazer de conhecer há alguns meses, e ela conquistou um espaço enorme em nosso escritório, graças ao que ela entregou, nos nossos corações, graças à entrega, se mostrou não só profissionalmente, mas como um ser humano incrível e alinhou muito bem os valores pessoais com os valores do escritório. Bárbara Carolina, coordenadora do setor operacional do escritório, responsável por fazer com que os processos das pessoas que confiam em nós andem tão rápido como eles andam e tenham esse resultado maravilhoso que nós temos, que acompanha diretamente aí na linha de frente comigo e com o Franklin o desenvolvimento de todas as estratégias aplicadas nos processos que a gente cuida. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ser algo muito esclarecedor para as pessoas que nos seguem, para as pessoas que confiam em nosso trabalho, porque elas vão poder saber mais a respeito do back do nosso escritório. Como que funciona do outro lado da tela? Porque às vezes a pessoa vê muito o que a gente tem ali na rede social, ela vê o site, vê as notícias, mas ela vai ter oportunidade agora de ver quem são as pessoas que estão encabeçando essas decisões lá dentro. E eu vejo que nada melhor para começar esse assunto do que a gente falar um pouco do porquê que nós alinhamos as nossas vidas em prol desse projeto da Marcondes Madureira. Eu queria que primeiro começasse Maria Luísa, contasse um pouco do porquê que você decidiu se alinhar com esse nosso propósito e o que te fez, né, se ligar e ter essa dedicação como nós aqui temos a conseguir levar essa transformação para essas pessoas que confiam no nosso trabalho. Perfeito. A gente já conversou várias vezes sobre isso em casa. Nosso casamento ele é cheio de bate-papos, né? E de conversas sobre nosso propósito, sobre a nossa vida, sobre o que a gente busca, alinhando o nosso propósito pessoal com o nosso propósito profissional. Então, há muito tempo a gente estava querendo começar esse projeto do podcast de novo, porque é um momento muito bom, muito confortável, de bate-papo. Eu tenho certeza que todas as mamães e as mulheres por aí que assistem vão amar conhecer um pouquinho mais a respeito do escritório. Tanto as clientes, quanto as nossas futuras clientes, que eu vou receber com muito carinho em breve. Então, por que o direito de família? Né? É algo que a gente sempre se pergunta, e quem não trabalha na área sempre vem perguntando por que vocês fizeram a loucura de escolher o direito de família. Porque não tem férias, não existe feriado, não existe viagem, não existe desligar o celular e ir embora. É a vida de milhares de mães, é a vida de milhares de crianças que estão nas nossas mãos. E aí, esses dias, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, sobre por que escolher o direito de família. E nós vimos que na nossa equipe, todas as pessoas que trabalham conosco têm uma história com o direito de família. Dentro dos lares, seja com elas mesmas, seja com a família, sejam conhecidos, todas elas tiveram uma história dentro de casa que fizeram que levasse à escolha do direito de família, porque é uma escolha. Então, eu também tive isso, e muitas das minhas clientes do coração sabem disso, porque eu já contei em várias reuniões para elas. Minha vida não foi fácil. Eu fui filha de pais separados. Meus pais separaram quando eu tinha 3 anos. Eu lembro perfeitamente todas as brigas, todas as discussões, tudo que aconteceu. E foi um divórcio litigioso aí, extremamente pesado e desgastante.
E chegou na terceira instância, então assim, minha mãe perdeu minha guarda na primeira, na segunda, e aquele caos que vocês podem imaginar. Então eu, enquanto criança, eu atendo hoje as mães e falo, olha, eu entendo o seu lado hoje enquanto mulher, mas eu entendo perfeitamente o lado do seu filho, porque eu já fui uma filha. Então eu sei o que ele sente, eu sei os perigos que ele passa, as inseguranças, eu sei o que isso pode levá-lo a ter no futuro, porque foi um filme que eu mesma já assisti. Então eu sempre tive certeza que eu queria direito, minha família é toda da área, mas eu não tinha certeza de que área ele ia me levar. Minha mãe sempre me falava, ó, não tem outra área senão direito de família, você tá vendo o que a gente está passando, o que a gente está vivendo, e você sabe alinhar muito bem as expectativas com a realidade, você sabe interpretar e você adquiriu com a dificuldade uma maturidade para lidar com isso. E isso é fato. Todos os filhos de pais separados, pode ter certeza que ele vai ter uma maturidade mais rápido do que os demais, porque ele enfrenta responsabilidades muito mais rápido do que os demais. Então, eu acho que eu não escolhi o direito de família me escolheu, desde aquele momento em que eu vivi esse divórcio. Então, eu tenho certeza, e a gente sempre conversa disso em casa, que a gente está no caminho certo. E para muitos clientes eu sempre falo, olha, a Marcondes Madureira hoje não é um negócio. A Marcondes Madureira hoje não é um escritório de advocacia. É um propósito, é o nosso propósito. Não só meu e do Leonardo, mas de todas as pessoas que trabalham lá. Nossa equipe é selecionada a dedo por pessoas de caráter, de valores, cristãs e extremamente alinhadas com o direito de família. Então, o direito de família nos escolheu, nós abraçamos essa escolha, esse propósito, e hoje a gente tem a alegria de dizer que já transformamos aí mais de 3.000 vidas de mulheres, de mães, seus filhos, e estamos em busca aí de transformar muito mais com esse propósito. E você, Bá, conta um pouquinho pra gente, como que foi? Então, na verdade, eu acho que eu vivi o outro lado, né? Eu tive uma família muito estruturada, muito feliz, graças a Deus. Meus pais não passaram por um divórcio, mas eles estão juntos aí, num casamento já há 35 anos. Então, assim, eu vejo o quão bem uma família estruturada faz para uma pessoa. Graças a Deus eu tive a honra e a alegria de nascer e crescer numa família assim. E eu vejo também do meu lado que o direito de família me escolheu. Quando eu comecei na faculdade, eu não tinha pretensão de advogar, não tenho uma família, ninguém na minha família, eu sou a primeira advogada da minha família. Depois de mim, eu até levei meu irmão, hoje meu irmão também é advogado, mas não advoga na área de família. E no curso da faculdade, foi uma área que me chamou a atenção desde sempre. Tanto que a minha monografia foi uma monografia voltada para o direito canônico para falar sobre casamento. Sobre as similaridades que tinha do casamento no direito canônico e em relação ao direito civil. Então, eu me senti também escolhida pelo direito de família. E quando eu me formei, eu fui advogar, não era no escritório próprio, foi em um outro escritório, e inicialmente eu assumi a parte civil desse escritório, mas era assim, aquela parte civil geral mesmo, cobrança, acidente de trânsito, e gradativamente foram surgindo para mim demandas do direito de família. E nos últimos 4 anos em que eu atuei nesse escritório, eu fiquei à frente do direito de família. Mas eu fiquei um pouco cansada, na verdade, eu estava um pouco desgostosa. Eu via acontecendo o direito, mas eu não via tanto resultado ali na vida das pessoas, infelizmente. Então, eu fiquei um pouco desgostosa e eu decidi parar minha carreira por um período. Eu fiquei 1 ano parada e não planejava de forma nenhuma voltar a advogar. Quando surgiu a oportunidade na Marcondes Madureira, eu fiquei, de fato, muito receosa de aceitar, mas uma coisa que me tocou muito, eu não sei se o Franklin já contou essa história, se não, mas quando ele foi fazer a minha entrevista, que a gente conversou, ele me mostrou. Ele falou assim, olha, o nosso propósito aqui é mudar vidas. E ele me mostrou as fotos que as clientes tinham com os filhos e que elas tinham mandado para vocês, e vocês estavam preparando para elas uma ação de final de ano para poder encaminhar uma cartinha. E ele falou assim, olha, é por isso aqui que a gente trabalha. Então, eu falei assim, gente, é diferente.
é um escritório diferenciado e que está, de fato, preocupado ali com o resultado que as ações que eles tomarem, a forma como aquelas ações vão impactar na vida daquelas outras pessoas, porque são pessoas, não são processos, não são números, são de fato pessoas, são mães com seus filhos ali dentro do escritório, são vidas. Então, eu fiquei muito tocada com aquilo, e o que a Maria Luísa falou é muito real. São valores muito parecidos. Ela falou que valores cristãos eu também tenho, minha família também tem, e eu me senti de fato tocada, assim, senti que eu poderia fazer parte dessa família também, e que eu poderia agregar de alguma forma no escritório. E me senti desde o início muito acolhida, e fiquei muito feliz de poder participar. E hoje eu vejo que realmente o direito de família é isso, é para trazer esse resultado, é para mudar a vida dessas pessoas. E eu estou muito feliz de fazer parte da família Marcondes. Eu também estou muito feliz que você faça parte. Contando minha história um pouco, né? Eu já contei em outras oportunidades, mas o que aconteceu da minha vinda para o direito de família foi que durante a trajetória, toda a minha trajetória com o direito, eu sempre acabava trabalhando em algum lugar que relacionava alguma questão de família. Primeiro em alguns escritórios, depois eu fui para o Ministério Público, depois voltei para um escritório, fui para a parte de planejamento patrimonial. Apesar de ligar mais com essa parte da proteção do patrimônio da família, era direito de família, porque você tinha que conversar com as pessoas, ver qual era o interesse delas para fazer uma organização para aquela família. Tinha muito aquela questão pessoal de cada um, e eu fui perceber isso depois do início do escritório. O que aconteceu? No início, quando eu fui para a área do direito de família, na verdade, eu estava me posicionando antes em planejamento patrimonial, mas alguma coisa me puxou para o direito de família. Eu falei, estou fazendo planejamento patrimonial, vou trabalhar também com divórcio, porque tem a ver com essa questão. E aí vai aparecendo uma dor de pensão alimentícia, vai aparecendo uma dor de guarda, e eu fui analisar e falei assim, eu estou gostando muito disso aqui. Será por quê? Porque antes, quando eu estava na visão do Ministério Público, eram os pareceres. E eu via gente sendo injustiçada e eu falava, isso aqui é uma sacanagem, porque está claro que essa pessoa que está sendo prejudicada, como que pode ter um julgamento dessa forma? Mas eu via também que, às vezes, dentro do processo, não tinha sequer ferramenta para o juiz julgar. E é aquela coisa, se não está nos autos, não está no mundo, igual a gente aprende na faculdade de Direito. Então, eu via que era falta de capacidade do profissional de levar aquilo ao processo para que aquela pessoa, de fato, recebesse justiça. Porque muitas vezes a gente joga na conta do juiz, mas tem muita coisa errada que está na conta do advogado, e como ele está tendo contato direto com a pessoa ali, ele tira o dele da reta. Não, e a maioria está na conta do advogado. Exato. Então, claro, tem outros profissionais que erram, tem outros profissionais que vêm enviesados, né? Às vezes a pessoa passou por uma determinada situação e quer descontar no outro ali, que é totalmente errado, mas na maioria das vezes está na conta do advogado. E aí meus pais também não são separados, mas a minha avó e minha mãe viveu muito isso dentro da casa dela, né? Minha avó, ela separou do meu avô, que era um servidor militar de alta patente no momento do governo militar no Brasil. Então, ela teve muito receio no momento da separação, porque nenhum juiz tinha coragem de dar um divórcio. Porque o juiz não sabia, ela não sabia o que ia acontecer com ela, e o juiz também não sabia o que ia acontecer com ele. Não, e não existia divórcio, era desquite. O desquite. E aí, quando isso aconteceu, não aconteceu nada com ela, mas também ela teve que criar minha mãe sozinha. E aí ela teve que suportar questões financeiras, que, claro, ela tinha um apoio da família dela, né? Então isso não foi uma dificuldade maior, mas ela teve no primeiro momento, mas ela teve a dificuldade da criação em si, de não ter com quem compartilhar as responsabilidades. E ela casou uma segunda vez, esse casamento dela não deu certo, só que nessa segunda vez a pessoa levou bens. A pessoa depredou bens dela, e aí ela entrou numa situação de dificuldade financeira, onde ela teve que pedir socorro para parentes. Então, você pensa como que foi isso para ela, né? Uma pessoa que tinha uma condição muito bem estabelecida,
depois estava ali num momento de criar 2 filhos sozinha, né? E minha mãe foi para São Paulo estudar, né? E até para poder diminuir essa carga, foi morar com uma irmã dela, com uma irmã da minha avó, e aí isso marca a pessoa. Eu vejo que isso marcou minha mãe, essa ausência paterna, né? E, claro, ver as discussões, ver as situações que ela passou, que nem eu sei de fato o que foi, e nisso eu vi a importância que existe de uma pessoa, mesmo que ela decida não estar com a outra pessoa, de haver o compartilhamento das responsabilidades, da criação, da presença, porque senão a pessoa ela vai ficar para sempre machucada com aquilo. E em outro lado, eu vi meu pai que perdeu a mãe dele quando ele era muito jovem e até hoje, olha, quase 40 anos depois, todas as vezes ele chora. Todas as vezes que ele fala dela, ele chora. E, na época, meus pais se casaram jovens, queriam aproveitar a vida, e a gente eu fiquei muito com a minha avó, e fiquei muito também com a minha terceira mãe, né? Que eu falo que minha avó é minha segunda, e a terceira é a Santa, que trabalha com meus pais até hoje, e a Santa mostrou um ato de amor gigantesco. Ela teve uma irmã que faleceu no parto, e ela adotou o filho da irmã dela e cuida dele até hoje. Então, foram 3 atos que eu vi da capacidade e do que significa o amor de mãe. Um amor incondicional que é acima de qualquer coisa, acima de qualquer besteira que o filho faz, acima de qualquer posicionamento, ele está presente ali. Então, foi por isso que nós tomamos a decisão que nesse primeiro momento, né, foi tomada a decisão da gente direcionar para o direito de família, mas já em defesa das mulheres, das mães. Claro que hoje a gente tem, e desde o início a gente trouxe esse posicionamento, mas hoje a gente está muito mais confortável em fazer isso, de fazer um trabalho 100% alinhado com os nossos valores. 100%. Então, quando a gente recebe uma pessoa, tem casos que a gente fala, olha, não dá, não faço isso. Porque uma grande diferença que eu vejo... E muitos. Acho que as pessoas não têm noção da quantidade de casos que a gente nega aceita por uma questão de valores. Eu recebo todos os dias, assim, no mínimo 10 pessoas, no mínimo, homens, ou, na verdade, muitas das vezes os homens não têm coragem de mandar mensagem, daí a companheira dele manda, falando que está passando por uma situação tal e que não acha justo pagar a pensão para o filho dele, filho de um outro relacionamento. Então, eu tenho que repetir no mínimo 10 vezes por dia que a pensão, se ele paga R$600 de pensão, geralmente a reclamação é essa. Olha, ele paga 600 e está apertando o nosso orçamento de casa. E aí eu tenho que repetir. Você acha que 600... quanto que ele ganha? 10 mil. Mas a gente gasta muito, não precisa, eu não consigo te explicar. E aí é sempre esse discurso. E aí, no mínimo, 10 vezes por dia eu tenho que falar, olha, você acha que R$600 dá para custear a vida da filha dele? Porque vocês podem permanecer num relacionamento e prosperar. Mas essa prosperidade, a gente aprende isso todos os dias. Ela só vem quando você honra seus pais, seus filhos, as pessoas com quem você tem responsabilidade. Seu marido, ele tem o dever moral, pessoal, com a filha ou com o filho dele. E aí são, no mínimo, 10 lições de moral por dia que a gente tem que dar todos os dias. Então, assim, e a gente aprendeu, puxando esse gancho aí do que o Leonardo falou, dos traumas, né? O que são esses traumas? E muitas das vezes a gente não sabe por que a gente tem determinado tipo de comportamento. O tanto que é importante a gente alinhar as questões de família e depois alinhar conosco, ao longo da vida, nas terapias, em tudo que a gente precisa. Por quê? Se você já passou por uma situação de separação, se você já passou por uma situação de guarda, um processo que te magoou, que te trouxe questões, pense o que isso tem refletido na sua vida. E uma coisa muito bacana é que a gente fez um método, uma grande imersão de inteligência emocional, que chama método CIS, inclusive. Todo mundo que tiver planos de fazer, pesquisem, façam, porque vale muito a pena. Transforma a vida das pessoas. E nesse método CIS, eu descobri uma série de comportamentos meus, pessoais, que eu continuava tendo por questões do passado, por questões da separação dos meus pais, por questões que eu vi dentro de casa, no processo de divórcio,
por questões de terceiros que se envolveram e fizeram determinados tipos de coisa. E na época eu era muito nova e a gente carrega isso inconscientemente. E daí vai refletindo para o resto da vida. Então, pare e analise os comportamentos que vocês têm. E eu vou dar um exemplo, uma analogia meio boba, mas que vai lembrar vocês a importância disso. Eu tinha uma mania absurda de só querer dormir no sofá. Leonardo confirma. Todas as vezes, na nossa casa, quando a gente viajava, todas as vezes eu queria dormir no sofá. E era uma coisa que eu tinha, assim, uma aversão de cama. Não era porque a gente brigava. não era porque a gente brigava. Eu queria, e assim, em todos os lugares que a gente estava, eu queria dormir no sofá. E aí, a gente achava isso estranho e falou, gente, não tem cabimento. E aí, nessa última imersão que a gente fez do CIS, de inteligência emocional, eu descobri que é porque minha mãe ela já passou por um tratamento oncológico 3 vezes. Então, inclusive, muitas das clientes que estão passando por um tratamento oncológico que vêm até nós, você pode ter certeza que você vai ser atendida por mim, porque eu sei exatamente a dor que você está passando. Porque eu vi minha mãe passando ela dentro de casa. Minha mãe teve câncer de mama, de útero, útero endométrio e depois mama de novo. E eu vi ela na cama de um hospital, na cama da casa, da minha casa, a vida inteira. E olha, eu não sabia, mas a minha cabeça associava a cama à doença. Associava a cama a uma cama de hospital, associava a cama a uma enfermidade. Então, por isso, eu criava essa aversão tão grande à cama e eu queria sempre dormir no sofá. E daí, só quando você começa a entender esses hábitos, esses comportamentos que você reproduz dos nossos pais ou das experiências que a gente viveu, é que você consegue ressignificar. E daí hoje a gente já, aí Leonardo inclusive é prova disso, a gente já criou outro ambiente no nosso quarto para ficar atrativo. A gente coloca um som de chuva, a gente coloca uma coisa assim, monta do jeito que a gente gosta e a gente vai construindo e ressignificando isso juntos, não é do dia para a noite, mas isso precisa ser feito. E a gente vai reparando hábitos que a gente tem e das clientes, das nossas clientes a gente recebe muitas, mas muitas informações assim. Nossa, eu tô passando por tal situação e aí muitas começam a ficar com um tique nervoso. E aí e a gente começa a perceber. Então eu falo que muito mais do que advogado, a gente se torna psicólogo também, né? Faz uma terapia diária, porque as mulheres nesse tipo de condição, elas ficam extremamente vulneráveis e precisam dessa conversa diária, né, constante. Isso, inclusive, é muito interessante no escritório, porque elas têm, de fato, esse atendimento individualizado. A gente se preocupa de verdade com esse lado humano. Então, às vezes, eu vejo as clientes, a gente, como o Leonardo falou aqui, eu trabalho diretamente no operacional, às vezes elas já passaram pela Maria Luísa e às vezes elas já estão com o processo em curso, mas assim, a dúvida delas, a dor delas não é saber como está o andamento do processo. Às vezes elas passam por uma determinada situação e elas têm necessidade de falar com a gente. Inclusive, elas verbalizam isso. Eu falo assim, não, eu não preciso que vocês resolvam, mas aconteceu isso e eu precisava falar com alguém. Elas confiam na gente e a gente fica muito feliz por isso, porque a gente é digno de confiança. Elas, de fato, entregam a vida delas para a gente e falam assim, olha, está acontecendo isso e eu só precisava falar. Eu precisava falar e eu sei que se eu falar com vocês, vocês vão me ouvir. Então, isso é uma parte muito humana do escritório e a gente está sempre recebendo depoimentos das nossas clientes. Assim, isso é muito bom, é muito gratificante, porque não é só trabalho. É, de fato, a vida do outro e você sabe que, de alguma forma, você está tocando positivamente na vida do outro. Vou te falar 2 coisas a respeito disso. Não só pela questão da pessoa se sentir acolhida, não só pela questão do feedback que a pessoa dá, mas essa comunicação e essa proximidade, o advogado ele acaba sendo um pouco psicólogo, porque quando a pessoa nos procura, a dor dela é muito latente. E uma coisa que eu estava conversando com o Franklin há pouco tempo atrás foi... que é nosso sócio também da Marcondes Madureira, proprietário. Eu fiz uma pergunta para ele assim, qual foi o maior aprendizado que você teve desde que a gente iniciou essa sociedade, desde que a gente está nesse projeto? A palavra que ele respondeu foi empatia. E eu falei assim, foi a mesma coisa, só que eu vou usar outra palavra. Foi aprender a
dar maior valor ainda às pessoas e entender como às vezes as pessoas já vêm de um histórico, e a gente viu muito isso lá, não sei se, como as pessoas já vêm às vezes de uma vida machucada, às vezes elas foram vítimas, lá se usa o termo vítimas de outras vítimas, porque às vezes você sofreu uma situação dentro da sua casa, você sofreu uma situação ali de abuso, maus tratos pelos seus próprios pais, de uma situação difícil, e viveu uma separação, e às vezes aquilo se reflete na vida de seu filho e acaba se tornando um ciclo. Então, quando a gente acolhe uma pessoa, quando a gente chega e recebe ela, a gente busca não só fazer com que ela se tranquilize, mas resolver aquela situação. Às vezes tem um certo tipo de comportamento que a pessoa está tendo que é prejudicial até o processo dela. E a ela mesma. Exato. E então a gente cuida do cliente de forma 360 graus. E essa comunicação que o cliente tem com a gente, até para atualizar o processo, até para que o direito dele seja materializado, ela é necessária. É por isso que a gente investe em setor de sucesso ao cliente, em ter um time de suporte. Porque como que a gente vai conseguir passar o que está acontecendo na vida da pessoa se a gente não tem contato com a pessoa? Por isso nós fazemos tantos contatos, a gente tem pessoas disponíveis para isso, porque isso faz toda a diferença num processo de família. Só é possível alcançar os resultados que a gente alcança graças a esse acolhimento que a gente tem com as pessoas. E quando a gente traz esse tipo de situação, não só num processo de família, mas, por exemplo, a gente cai numa situação em que aconteceu um divórcio, como a gente tem várias clientes, a pessoa recebeu um valor expressivo ali em uma partilha, só que dentro da estrutura familiar dela, como que funcionava? Às vezes o marido que fazia essa gestão financeira e patrimonial, e aí ela recebeu o que é devido a ela, mas ela não tem ali um preparo, uma experiência em cuidar daquele patrimônio. E a gente vai lá e direciona aquela pessoa para um planejamento patrimonial, a gente direciona aquela pessoa para um assessor de investimento, a gente cuida da pessoa de forma a que ela preserve aquele direito que ela recebeu. Ou então, numa situação em que a pessoa passou por um determinado tipo de abuso, a gente abre a medida protetiva, a gente toma todas as medidas necessárias na seara do direito de família, mas às vezes a gente vira e fala, olha, vamos seguir com uma questão criminal. E a gente tem pessoas de confiança, um grande diferencial que a gente tem, essa capilaridade, que é justamente os grupos que nós participamos, o networking que a gente faz, o investimento em ferramentas, em treinamentos que permitem que a gente consiga dar esse atendimento de olhar 360 graus, e principalmente as pessoas que nós temos lá, por causa dessa questão que você falou, valores. Se as pessoas têm os mesmos valores, se as pessoas valorizam as pessoas, e isso desde das relações internas que a gente tem um com o outro lá, até das pessoas que a gente recebe, aí o resultado é totalmente diferente. Se alia isso a investimentos pesados, como a gente faz em ferramentas, igual a gente gasta muito em processo para poder fazer uma investigação FBI, igual a gente faz, que o cliente não tem ideia, às vezes investigar uma pessoa sai R$2.000 para o escritório. Ou mais. Custa muito caro. Custa muito caro, mas muda tudo, porque o nosso objetivo é, lógico, nós somos um escritório de direito, somos um escritório privado, mas a gente coloca o sucesso do cliente acima de qualquer coisa. E é isso que faz com que a gente tenha esses resultados que a gente vem tendo. Puxando um gancho do que a Bá falou, já teve um caso de uma cliente nossa que virou para mim e falou, não, eu tenho um psiquiatra, mas eu chego no psiquiatra e eu não conto para ele o que aconteceu. Eu não conto nada do que está acontecendo, porque eu não confio nele. Mas para a gente, ela se sente na obrigação de contar, porque é quem pode ajudar de fato a mudar a vida dela na prática. E aí, nesse dia, eu até me emocionei muito com a história dela, ela estava contando tudo que aconteceu, e aí vem o que o Leonardo falou, esse ser vítima de outras vítimas. É muito importante, fica esse recado para todas as mulheres que nos seguem, sejam clientes ou não, ou futuras clientes, ou já passaram por alguma situação aí na família, de divórcio, de guarda, de agressão, de pensão, uma guerra judicial de certa forma. Por favor, se atentem aos comportamentos. Isso eu falo até para mim mesma, para que eu possa escutar e para que a gente escute, porque se tem uma coisa que a gente aprendeu
nós reproduzimos os mesmos comportamentos das pessoas que nós não perdoamos. Então, vou te dar um exemplo. Uma situação hipotética. Eu me chamo Joana. E minha mãe sempre me rejeitou dentro de casa. E minha mãe falava, Joana, você não presta para nada. Joana, você é uma péssima filha. Ou então, o contrário. Meu pai nunca me valorizou. E meu pai falava, Joana, você é imprestável. Joana, você é muito ruim em tudo que você faz. Ninguém nunca vai te amar. E isso foi um relato que eu escutei de uma cliente na semana passada, inclusive. Que o pai falava o tempo inteiro que ninguém nunca ia amá-la. E aí, se ela não perdoa, se ela não identifica isso, se cura e se liberta perdoando o pai ou a mãe, ela vai a vida inteira carregar aqui, ó, o pai na mão dela. E vai carregando o pai, e aí ela começa a reproduzir os mesmos comportamentos inconscientemente. Ela vai falando isso para os filhos dela, a mesma coisa, ou para o esposo dela, a mesma coisa. Olha, você é imprestável. Eu vou ser rude com você da mesma forma. Porque na cabeça dela, ela sendo rude, ela reproduzindo esses comportamentos, ela vai conseguir o amor do pai ou da mãe que ela não teve no passado. Então, é uma coisa, assim, completamente fora da curva, que a gente não pensa, mas que faz toda a diferença. E aí, é isso que eu sempre falo. Tem muitos colegas nossos... a perceber nas pessoas que a gente acolhe e começa a propor soluções que vão resolver, mas a solução não é só a briga, porque eu conheci, e inclusive eu me lembro perfeitamente, fui aluna dela na faculdade, da advogada que fez o divórcio dos meus pais. E eu me lembro de cada palavra que ela citou na peça do divórcio dos meus pais. Assim, ela era advogada do meu pai na época, e ela acabou com a minha mãe de todas as formas possíveis, inimagináveis. E ela tem um perfil de advocacia que é isso que ela faz. Ela destrói a outra parte e instiga a briga a todo custo. De algo que poderia ser resolvido de outra maneira, de uma maneira muito mais saudável, de uma maneira muito mais tranquila. Não é esse o nosso objetivo. Claro, se precisa ir para o litígio, a gente vai. Mas a gente faz de tudo para preservar emocionalmente a mãe, o filho, a família. E é isso que é ser um escritório com propósito. É isso que é carregar valores cristãos. E eu falo isso claramente. A gente podia ganhar muito mais escolhendo outra área do direito. Mas não é isso que a gente quer. Não é esse o nosso objetivo no fim das contas. Não só outra área. Se fosse vender por vender, tem muito processo que a gente vira para a pessoa e fala. Não só por causa de falta de alinhamento de valores, mas a gente sempre manda real. A gente sempre diz, olha, tem que falar a verdade. Claro que você tem que analisar sobre aquele prisma de, muitas vezes, a pessoa chega e fala alguma coisa, quer alguma coisa que não é nem possível aquilo que ela quer, entendeu? Só que você vai entender qual é a real motivação e aí a pessoa te explica o que aconteceu num relacionamento abusivo. Então, na verdade, o que ela não quer mais é ter aquela sensação de ser manipulada, de estar presa, de ser machucada, e muitas vezes é o cara que usa o filho como cabo de guerra ou então como um espeto para poder afetar ela, e ele acaba afetando o filho. Então, quando a gente consegue visualizar isso, aí a gente consegue falar assim, olha, isso que você quer não é possível, mas e se a gente fizer assim? Porque só entendendo, de fato, a pessoa que está ali, porque a gente não lida nunca com processos, são pessoas, é que a gente consegue propor uma solução que de fato vai resolver. E muitas vezes, quando a gente conversa, existe um ponto específico, que é a dor da pessoa, e é aquela dor que a gente vai sanar. E em volta daquilo, a gente vai conquistando direitos e usando a melhor estratégia, a melhor técnica, as provas certas, a gente vai usando os argumentos corretos e, lógico, o que o cliente nos expõe também para poder atingir aquele objetivo. Só que não só juridicamente. E eu acho que esse é um dos nossos grandes diferenciais. A gente eu recebo as clientes, assim, aquele enxurrada de áudios e de relatos de tudo que aconteceu e querendo, de fato, justiça. Mas antes de propor a solução, antes de apresentar qualquer coisa, eu primeiro acolho, recebo. Cada um que trabalha na Marcondes Madureira tem essa instrução e esse posicionamento de acolher, de entender, de fato, fazer com que a pessoa se sinta confortável, sinta que é um recomeço, sinta que ele é um ambiente seguro. E quantas reuniões a gente já fez que não eram para falar, de fato, de assuntos jurídicos, e sim de questões pessoais. E sim, eu já fiz uma reunião
que no fim da reunião, eu nunca vou esquecer, foi com uma cliente muito especial, que hoje, inclusive, o processo dela já se encerrou, graças a Deus, muito bem, mas ela finalizou a reunião em prantos, me falando, olha, eu estava há muito tempo afastada de Deus, afastada da igreja, e ao fim dessa reunião eu senti a luz do Espírito Santo, eu via em você e eu senti a presença do Espírito Santo, e eu tenho certeza que e agora eu não quero mais me separar dele. E aí ela buscou na igreja dela, na religião dela, e depois ela me deu vários feedbacks, né, de como foi a vida dela depois disso, de como foram os próximos passos, mas é muito além do jurídico, porque o jurídico é a técnica, e é o que a gente sabe fazer bem, mas o nosso grande diferencial é mais do que a técnica. É quando a gente recebe e abraça a cliente, assim, e a cliente pode estar em Portugal, na Holanda, na China. A gente tem processo em mais de 12 países. E ela se sente acolhida da mesma forma. E ela se sente amada, cuidada. Eu tive uma professora de direito de família e ela falava que quando a pessoa procura o advogado, é o último recurso dela. Assim, ela já passou por tudo que ela poderia ter passado, ela já buscou a igreja, ela já buscou um psicólogo, ela já conversou com a família, enfim, ela já fez tudo o que ela poderia fazer. O último recurso é o advogado. Só que eu percebo que quando elas chegam para a gente, é o último recurso, mas parece que todas as outras instâncias que ela já procurou antes falharam um pouquinho. Em fazer de fato esse atendimento, de entender. E uma cliente específica, ela falou assim, olha, mas o que eu falo e ninguém entende. Ele passou a vida inteira, assim, o nosso casamento inteiro, fazendo essas mesmas coisas, fazendo isso, isso e isso. E ele sempre me manipulou. Ele sempre usou tudo que eu disse contra mim. E ninguém nunca viu isso. Eu preciso que vocês mostrem isso. Que vocês, sabe? Eu preciso primeiro que vocês vejam isso e que vocês me ajudem a mostrar. Que não é que eu estou tentando prejudicar meu filho, não é que eu quero afastar o filho do pai, jamais faria isso, mas eu preciso que as pessoas vejam, eu preciso que vocês entendam como ele me manipulou e como ele continua me manipulando. Então, assim, quando elas chegam para a gente na Marcondes, e que eu acho que é de fato, como Maria Luísa falou, um diferencial, é entender o que elas precisam e aplicar isso de forma prática mesmo, de entender e falar assim, não, eu entendi isso aqui agora, mas a gente precisa fazer isso, isso e isso. É esse resultado que você quer? Qual o resultado que você busca? É entender, escutar, não só ouvir o que ela está falando. Porque às vezes a pessoa está falando, mas você não está nem ouvindo. Entender, escutar aquilo, acolher ela. Ativamente. Isso. E conseguir colocar para ela soluções práticas e falar assim, não, seu caso tem solução e a gente pode te ajudar. Porque às vezes a pessoa, igual você falou, a pessoa já procurou tudo quanto é instituição, já procurou igreja, psicólogo, psiquiatra, já fez de tudo. E quando ela vem até o escritório, ela está extremamente sensibilizada. Então, quando as pessoas vêm, a gente tem que saber lidar com a situação de cada um. A gente tem que saber que aquela pessoa, muitas vezes, ela está vivendo uma versão dela que está carregada da emoção que ela está passando no momento. E, às vezes, a gente tem um momento ali que a pessoa descarrega e a gente fala, calma, nós vamos resolver, qualquer coisa a gente conversa depois melhor sobre isso, mas vamos ajustar. Quantas vezes a gente já conversou com clientes e depois elas falaram, nossa, me desculpa por aquele dia, mas você tem que saber lidar, você tem que saber separar que muitas vezes é uma versão daquela pessoa que não é a versão nem que aquela pessoa queria mostrar. Tem hora que a pessoa fala, é o momento, ela está tão carregada, tão machucada, ela está com tanto medo e tão sensibilizada que às vezes ela toma uma atitude contrária ao que ela de fato quer. E a gente sabe diferenciar isso. Quando a gente consegue perceber e falar com aquela pessoa, calma, isso vai dar certo, vamos conversar, ou então espera um segundo momento para você tomar essa decisão, dorme hoje, amanhã a gente levanta e conversa sobre isso de novo, e se for de fato isso que você quer a gente faz, aí sim, você está fazendo com que a pessoa
participe daquela solução, você não está empurrando um processo a qualquer custo e, ao mesmo tempo, você está colocando a pessoa ali do seu lado no desenvolvimento da solução que vai afetar a vida dela, que vai transformar a vida dela. E aí ela consegue sentir que ela pertence àquela solução que está sendo desenvolvida. E isso a gente faz muito bem. Porque se a pessoa chega e a maior reclamação da maior parte das pessoas que nos procuram que principalmente que trocou de advogado, cheguei, fechei um contrato com um cara e nunca mais vi ele. E aí me responde as perguntas que ele quer, eu mando 3 perguntas, responde uma do jeito que ele quer e de resto ele só me comunica isso. Hoje eu fiz uma consulta que a pessoa relatou uma situação muito grave, ela perdeu o filho dela. E aí ela está nos procurando agora para poder, vai nos contratar para a gente poder recuperar o filho. Deu a guarda, gente. O filho está vivo, graças a Deus. Exato, perdeu a guarda. Mas pensa o que essa pessoa não passou por causa disso. E foi recente a situação dela. Né? Então, se isso não for contornado rápido, pensa, aí o pai vai lá, coloca ele na escola, aí o pai vai lá e cria uma rotina para ele, consegue estabilizar aquela guarda, o que isso não vai refletir na vida dela inteira? Não, e pegando esse gancho, vou fazer um apelo que eu nem podia, mas pelo amor de Deus, não contratem advogado de favor. Eu garanto a vocês que isso é a maior furada que existe. E é o preço mais caro que você vai pagar. Ou por preço, né? É por um advogado barato ou por um advogado... Nada mais caro que um advogado barato. Um advogado barato. E eu falo isso por experiência própria. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas não contratem um advogado de favor. Não contratem um advogado só pelo preço. Porque é a sua vida e a vida do seu filho, ou da sua filha, ou da sua família que está em jogo nesse momento. Então, pense em 30, 40 vezes quem que você quer. Porque quando você está com um problema de coração, você não vai buscar qualquer cardiologista. Você vai buscar o melhor cardiologista. Quando você está com um problema no pulmão, você vai buscar o melhor pneumologista. Então, por que não? Quando você está com um problema na cerne da sua família, no cerne da sua família, por que não buscar o melhor profissional? Eu te garanto que isso vai ser recompensado em 30, 40, 50 vezes. Porque o desgaste... Eu vou dar um exemplo. Eu tive um processo que poderia ter sido encerrado em 1 ano, no máximo. 1 ano e pouco. Ele perdurou mais de 5 anos por um advogado ruim, que não fez o que deveria ter sido feito na época. Então... E a gente resolveu em dias. Então, por favor, pensem 30 vezes antes. Porque eu garanto a vocês que a recompensa depois é muito maior, é muito gratificante. E é o preço da sua família em paz, da sua família feliz, da sua família estável. E quando a gente está no meio do problema, a gente já conversou isso várias vezes, quando a gente está dentro do problema, a gente não entende o que está acontecendo. A gente não tem a luz. Às vezes a coisa está óbvia. O que tem que ser feito está óbvio. Mas nem eu mesma, a gente já viveu isso dentro de casa. Eu estava no meio de um problema e eu, mesmo como profissional da área, não sabia o que fazer. Te dá um branco e você só consegue entrar em desespero e falar, meu Deus, eu não sei o que eu faço. E aí é por isso que a terceira pessoa, uma terceira pessoa de excelência, de competência, que vem de fora e vem pegar na sua mão e fala, não, é isso que a gente vai fazer, vou te ajudar nisso, a gente vai dar tal passo. Porque você, dentro do problema, jamais vai ter a lucidez de uma pessoa que está fora e que não está emocionalmente carregada por aquilo. E é aí que entra o advogar em causa própria, que vários clientes chegaram me falando isso. Né? A gente já pegou vários casos assim e depois tivemos que reverter a situação no futuro. E você pega igual a gente estava falando sobre essa situação da guarda, uma situação extrema, mas e a situação daquelas pequenas violências ou então pequenas aceitações, concessões que a pessoa faz, que ela vai perdendo a liberdade dela, que ela vai perdendo a paz dela, que ela vai perdendo o direito dela de viver por causa disso. Vou dar um exemplo aqui. Você pega, às vezes, uma situação de uma separação onde você já tinha a sua rotina,
vocês dividiam as responsabilidades da criação do filho, e aí no momento da separação, como acontece normalmente, o cara tenta te deixar sem nada, principalmente se vocês tinham um combinado familiar ali, que ele seria o provedor da casa e você tomaria conta da família. Aí você cai em uma situação onde você abriu mão de se dedicar ao seu profissional, abriu mão de se dedicar aos seus estudos, você muitas vezes está sendo lesada nessa partilha, e aí você tem que dar conta. Ele tenta ocultar a renda dele para pagar um valor de pensão baixo, aí você não consegue mais ter tempo para se cuidar, você não tem tempo mais para poder investir em um relacionamento, investir em sua educação, investir na sua profissionalização, e aí você está atada. E o pior, geralmente, essa situação, ela é acompanhada de uma situação de violência psicológica, de uma pessoa desqualificando constantemente sua capacidade de mãe. Mesmo que você tenha um desenvolvimento, mesmo que você tenha ali uma profissão, que você trabalhe com alguma coisa, mas às vezes você vai ficar por conta só de trabalhar e cuidar do seu filho, trabalhar e cuidar do seu filho. E aí o cara tá lá tranquilo, ele tá vivendo a vida dele, ele tá saindo pra beber com os amigos, ele vai no futebol, ele viaja, arruma outra namorada e você não consegue fazer nada porque ele não tá cumprindo com a obrigação dele e não está participando ativamente para poder ser pai e não só genitor do filho de vocês. E é aquilo que a gente sempre faz, eu sempre proponho essa reflexão para todas as mulheres que vêm. Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Você está aproveitando tudo que a vida pode te ofertar? Ou você está seguindo o fluxo, tentando, de fato, de todas as formas, ter o básico para você ou para o seu filho? Eu te garanto que se você estiver sobrevivendo e não vivendo, a gente sabe exatamente o meio para te tirar dessa situação. Porque é uma situação que a maioria das mulheres chegam para nós relatando. E Bárbara vai saber muito disso, porque ela vê no meio da situação como que as clientes chegam. E é nessa, assim, olha, não tem. É uma questão, Bárbara vai até falar melhor disso, é a questão que a gente alinha com o cliente também, comportamental, para não aceitar essas pequenas concessões. Vai levar o filho na casa do pai, aí tem que mandar a roupa, tem que mandar a pasta de dente, tem que mandar tudo, aí nada volta. Aí o cara vai lá e chega com mensagem ofendendo, ou então chega discutindo alguma coisa. Então, quando a gente, dentro do operacional, essa proximidade, a gente fica sabendo e fala, não aceita isso, bloqueia, né? Ou então manda essas informações, porque às vezes a gente até fala, não, mantenha o contato para a gente produzir mais prova, porque mas alguns comportamentos que a pessoa aceita, igual essa tolerância no caso da visitação, por mais que queira o bem do filho, a gente sabe que vai ter uma diferença quando as pessoas se separam da casa do pai para a casa da mãe, mas algumas situações elas não devem ser toleradas, porque elas acabam criando um costume e um direito para outra parte. E nisso a gente orienta, conta melhor para a gente como que isso é feito e operacionalizado lá dentro do escritório. De fato, né? Eu escutando a Maria Luísa falando aqui, e de fato, muitas mulheres, elas chegam lá com esses toques, com essas coisas que elas vão reproduzindo ao longo da vida. E, por exemplo, e elas passam a acreditar naquilo, você não é uma boa mãe, você não faz isso direito e aquilo, e elas vão inconscientemente reproduzindo essas coisas, esses comportamentos, e elas vão facilitando a vida do pai, né? Do genitor, no caso. Como o Léo falou aqui, a mãe organiza tudo para fazer a visitação, mas assim, a mochilinha completa. Não, mas é porque eu preciso saber. O pai não dá banho, o pai não troca roupa, não tem um quarto na casa do pai. Mandou uma foto de uma vez de onde que a criança dormia. E, assim, o quarto todo mofado, e a gente ficou horrorizado com essa situação, mas a gente fala, não, a gente tem que partir do pressuposto que ele é pai. Então, quando estiver na responsabilidade dele, ele precisa agir com responsabilidade. E não é que você não ame seu filho, longe disso, mas o pai precisa aprender a ser pai para que você consiga ser, além de mãe, ser mulher, ser profissional, porque às vezes elas ficam tão focadas nessa função de ser mãe e de suprir uma falta que o pai faz, que elas esquecem todas as outras áreas. Perde a vida.
perde a vida inteira. E o pai está ali, reconstruindo a vida dele, seja emocionalmente, seja profissionalmente, seja... ele tem vínculos, ele cria laços. Eu estava atendendo... Ele evolui e ela fica parada. Eu estava atendendo, semana passada, uma cliente, ela falando comigo assim, tem 9 anos que eu estou divorciada. Ela falou assim, nunca mais namorei. Minha vida é trabalhar e cuidar da minha filha, porque o pai nem ligar para a menina, o pai não liga. Então, assim, eu tenho que suprir a falta que o pai faz, porque a menina pergunta, fala assim, mas ele não tem tempo nem 10 minutos para falar comigo. E a vida dela gira em torno de cuidar da filha e de tentar fazer com que o pai cumpra o papel dele de pai. E assim, a gente vê isso acontecendo várias vezes. E a gente tenta falar com as mulheres, com as nossas clientes, para elas deixarem um pouco eles fazerem o papel que eles precisam fazer. E viverem a vida delas também. Porque a vida delas, ser mãe é uma parte importantíssima da vida delas, mas não é a única parte. Elas precisam cuidar também das outras áreas. E a gente está aqui justamente para isso, para ajudar elas a recuperarem essa parte que muitas vezes elas perderam. Então, quando a gente consegue, dentro de um processo, aumentar o valor de uma pensão ou fixar um valor justo de pensão, não é só dinheiro. É você garantindo para a mãe uma certa estabilidade, para que ela consiga se estabilizar também emocionalmente, cuidar do filho da melhor maneira possível e continuar vivendo. Parar de simplesmente sobreviver, de acordar um dia, de ir trabalhar, de pagar a conta e fazer só isso. Então, a gente tem uma equipe, hoje no operacional, uma equipe muito boa, e cada um está cuidando de maneira individualizada ali de uma área, né? Então, assim, a gente tem, claro, processo para ele andar, ele precisa também da técnica, não é só esse atendimento ao público, a gente faz esse atendimento ao público, tem essa parte de receber inicialmente as pessoas que chegam lá, que Maria Luísa traz para a gente. Tem uma pessoa específica, uma pessoa muito querida para receber essas pessoas, para orientar, para indicar o que a gente precisa. No seu já caso, dentro da operação. Isso. Já é o suporte que a gente deixa lá à disposição a qualquer tempo que você precisar saber do seu processo, vai ter uma pessoa para poder te orientar. E muitas não leem as propostas, mas a gente apresenta tudo. Tem o setor de diligências, que eu faço o processo andar rápido. Tem o setor de suporte e atendimento ao cliente, que é que vai tirar todas as suas dúvidas, te explicar tudo o que está acontecendo no seu processo, escutar todas as suas lamúrias, te orientar, te acolher. Tem o setor operacional, de fato, que é o que vai pegar e produzir a sua peça, torná-la palpável, que passa pela conferência, o setor que passa pela conferência do estratégico, setor que é composto estratégico. por eu, Franklin e Bárbara. Então, eu atuo diretamente e ativamente em todos os processos do escritório, em conjunto com o Franklin, meu sócio, em conjunto com Bárbara. A gente desenvolve as estratégias juntos de cada processo individualizado, a gente senta e discute a respeito deles. E dentro de um grande diferencial que a gente tem lá é a investigação. É a questão do setor investigativo. Porque de nada adianta a gente chegar, ouvir a pessoa, ter os fatos, ter a estratégia, se algumas coisas a gente não consegue provar. Você está num processo de divórcio, você está num processo de pensão, é um processo documental. Se você não tem documento para provar o quanto o cara ganha, se você não tem documento para provar que existe aquela titularidade sobre aquele bem, né, vai ser complicado. Bárbara trouxe um ponto aí muito interessante sobre essa questão da criação de visão de responsabilidade. Pensa uma coisa, às vezes não tem como você forçar um cara a conviver com o filho, mas o que pode suprir isso? Às vezes o problema da mãe não é arbitrar uma multa para o descumprimento da convivência, porque isso não ia resolver o problema, porque o cara ia chegar ali, no mínimo ele seria omisso. Ele ia pegar o filho por pegar e ia deixar com outra pessoa ali. O que vai resolver o problema é a mãe ter mais tempo, enquanto ela sabe que o filho está bem cuidado. Ou seja, um aumento na pensão vai se refletir em atividades extracurriculares, vai se refletir em poder pagar uma babá, vai se refletir em conseguir
contratar, às vezes, alguma aula, algum curso que o seu filho queira fazer, e enquanto isso você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para viver, você tem tempo para poder cuidar de você mesmo. Então, existem outras formas da gente conseguir resolver o seu problema, mas só te escutando, igual a Bárbara falou, e só tendo as provas certas e sabendo encaixar elas no momento certo, é que é possível que a gente consiga propor uma solução para o seu problema. Quantas pessoas já nos procuraram, às vezes com um determinado tipo de situação, e a gente conseguiu contornar o problema da pessoa de outra forma? Eu acho isso muito interessante, porque algumas delas chegam de Malu e elas não sabem, assim, mas o que são provas? O que eu preciso produzir? Assim, já vieram, inclusive, de outros advogados, mas, assim, eu não sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que juntar, o que eu tenho que mandar para vocês. Às vezes elas estão tão, assim, e o advogado perdidas. Só joga para a pessoa, né? Tipo Sim. assim, me traz isso aqui. Sim, e, por exemplo, vou dar um exemplo prático, no caso de pensão. A gente tem uma planilha que é muito bem elaborada, que a gente desenvolveu através de trabalho mesmo, vendo da forma como os juízes cobram, o que é preciso ser feito, e a gente pede para as nossas clientes preencherem essa planilha, e muitas delas olham e falam assim, mas eu não sei quanto meu filho gasta. Eu falei assim, mas então vamos sentar e vamos ver quanto o seu filho está gastando. E aí, quando elas preenchem, às vezes elas chegam falando assim, eu queria receber X de pensão, para mim tá bom. Na hora que elas preenchem a planilha, elas falam assim, gente, mas eu gasto muito mais. Muito mais do que eu pensava. Muito mais do que eu pensava, e isso sem considerar esse trabalho invisível que Léo falou aqui, que a mãe está ali, dedicando tempo, dando afeto, isso sem contar essa parte que é imaterial, não vai de fato aparecer. Mas na hora que elas preenchem a planilha, elas falam assim, nossa, eu gasto muito mais do que eu imaginei, eu nem considerava isso, porque isso eu nem coloco na ponta do lápis, mas é um gasto que elas têm. Então, assim, o nosso trabalho, ele é um trabalho de formiguinha, mas é muito importante todas as etapas que a gente faz, porque é isso que traz o sucesso no final. E uma coisa que eu vejo que é um diferencial gigante é justamente quando você falou sobre a planilha, a gente aplica igual a gente aplica uma engenharia reversa em cima da decisão. Por quê? Porque 3.000 casos que a gente já trabalhou, está trabalhando só com isso, fazendo isso todo dia, então você pega e vê, nessa situação é isso que dá certo. Tá, aí a gente já tem ali um procedimento, um caminho a se seguir. Mas eu vejo que um outro grande diferencial do escritório é a gente saber pensar fora da caixa. E às vezes coisas que simples de se fazer, a gente consegue virar e falar assim, nossa, olha essa solução que existe, porque direi, querendo ou não, você vai provar a renda de um cara, ele está escondendo, é dia a dia, entendeu? Às vezes com que ele trabalha, vamos pesquisar um pouco sobre esse ramo dele, né? Como que ele emite nota, o que ele tem que fazer, como que o negócio dele acontece, aí estuda o cotidiano do cara, estuda, e com as informações que a gente pega na investigação, estuda também o cotidiano do filho, o cotidiano da mãe, para a gente entender ali qual vai ser o caminho que a gente vai seguir. Então, muito mais do que pensar só ali no direito, a gente está pensando de forma multidisciplinar. Por exemplo, fui fazer uma investigação, eu contei isso numa live agora, eu fui fazer uma investigação de uma moça que contratou uma investigação com o escritório. Na hora que eu fui olhar, eu vi que... O que eu fiz? Eu peguei... Porque hoje você pode pegar uma chave Pix, CPF, CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória. Tá. Eu fui lá e peguei o CPF do cara, todos os CNPJs das empresas que ele tinha, todos os telefones dessas empresas e todos os e-mails que eu consegui encontrar e telefones que ele divulgava, e dele também. Aí, o que eu vi? E simulei um Pix de 1 centavo. O que eu vi? Eu vi que alguns desses Pix estavam caindo em nome da ex-mulher dele. Por que está caindo? E coisa da empresa, com o e-mail da empresa, entendeu? Sendo que eles têm um divórcio, e isso que ele tem um processo de divórcio ativo com ela, né? Que eu vi que foi juntado num documento que possivelmente pode ser um acordo. Ou seja, você cai numa situação em que existe uma clara confusão patrimonial, mas essa mãe que nos procurou, que não é essa do caso, né? Ela seria claramente prejudicada
em função dessa situação, porque como que ela ia rastrear para onde esse dinheiro estava indo? E com essa solução a gente aponta. E agora, como eles estão fazendo essa dissolução do patrimônio, é o momento perfeito, porque não pagou, não quer, não vai informar, a gente abre o processo de divórcio e vê a extensão ali de fato do patrimônio, o que está se passando. Outra coisa que eu vi, ele tinha uma empresa baixada com o mesmo nome da empresa que essa ex-mulher dele tem ativa e agora ele abriu outra. Então você coloca isso lá dentro, é uma justificativa mais do que plausível para você pedir uma quebra de sigilo bancário, para você pedir uma quebra de sigilo de cartão de crédito, fiscal, até mesmo dela. Por que esse Pix está caindo lá? Um dos Pix principais da empresa. Então, quando você utiliza esse tipo de estratégia, pensando fora da caixa, você consegue fazer com que a situação real possa ser levada para dentro do processo, o que você não conseguiria nunca simplesmente fazendo requerimentos comuns. A gente tem uma outra coisa que a gente utiliza muito, às vezes você encontrou determinado tipo de prova e você usa aquela prova que você encontrou para poder pedir a produção de outras provas, porque você fala assim, olha, eu encontrei isso aqui, por exemplo, nesse caso. Se você quebrar o sigilo, isso vai ficar claro. E aí você tem uma situação documental dentro do processo. Porque muita mãe fala que foi injustiçada e fala, o juiz fez isso, fez aquilo, tudo bem. Mas o juiz, ele não tinha ferramenta para julgar e você está dando ferramenta. E você encurrala o próprio juiz também. Por quê? Porque se o cara vê ali que o cidadão que tem a obrigação de pagar os alimentos, nesse caso que eu estou dando exemplo, ou pode ser no exemplo de guarda, o cara com comportamento violento, tem provas ali que ele pode pagar mais e o trabalho do cara é aplicar a lei. Se ele não fizer não estipular um valor de pensão maior e condizente com aquele valor ao qual o cara que tem a obrigação de pagar os alimentos tem de renda, o juiz ele está descumprindo com sua função. E a gente tem que lembrar que um funcionário público descumprir com a sua obrigação é crime. Então, você coloca o servidor, você coloca o Ministério Público, você coloca o juiz numa situação em que ele tem de cumprir da forma correta com a lei. A gente pede simplesmente que seja aplicada a lei. Então, quando você estrutura um processo com esse raciocínio, quando você está dentro de um processo e aí o cara está escondendo patrimônio em nome da mãe, você vê claramente que ele está fazendo maracutaia. Você vira para o promotor na audiência e fala assim, nós precisamos apurar essa situação, afinal o Ministério Público está ali para proteger a criança. Então, pode ser que tenha uma situação aqui de um crime fiscal, né? Pode ser que exista uma situação de ocultação de renda do patrimônio. O que está acontecendo aqui? E aí, na hora que o Ministério Público se sente pressionado, ele chega e fala assim, e se o acordo não for feito, vai ser pior para você. Não, e muitas mulheres chegam e falam, olha, meu Mas advogado... Mas é saber agir na audiência, é saber agir no processo. Meu advogado falou que é muito difícil conseguir quebra de sigilo bancário fiscal e ele nem vai pedir. Mas é difícil, porque se você chegar no processo cru, sem nada, falar, olha, quebra o sigilo bancário fiscal dele. Não existe isso. Isso é um direito inerente a qualquer cidadão. Então, por que eu vou fazer com que o juiz quebre esse sigilo? Aí que vem essa produção de provas. E isso é o diferencial. A gente produz provas pela teoria da aparência, pelas provas que a gente consegue do setor investigativo, da capacidade que ele tem de pagar, de contas de laranja que ele tem ocultado renda e tudo mais, para fazer com que o juiz veja, não, olha, tem alguma coisa errada. A renda não é essa que ele está falando, o padrão de vida que ele está sustentando é outro. Então, eu vou deferir a quebra do sigilo bancário conforme a lei me obriga, porque agora eu estou vendo que tem coisa errada aí. Então, e o juiz fica nessa situação de agora eu vou deferir. E fazendo um pitch aqui para o Merchan, a gente não precisa ser nossa cliente para você ter acesso aos serviços de investigação. A gente hoje disponibiliza esses serviços de maneira avulsa. A gente tem 3 modalidades de investigação, uma básica, uma intermediária e uma avançada, com 3 valores diferentes e 3 modalidades de serviços diferentes em cada uma. Então, só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp e falar que é a investigação que a gente envia por lá. E aí você vai ter acesso a todo o dossiê completo do cidadão. E se a pessoa vê que o resultado é satisfatório para ela, ela pode, inclusive, pegar integralmente aquele valor pago na investigação, que ele vai ser totalmente descontado o valor dos honorários. E, então, é algo ali, se você está na dúvida, né? Porque a gente sabe o que a gente entrega. A gente confia no nosso taco. Isso é fato. Então, se a pessoa vê ali que, como ela vai ver,
que as chances são favoráveis, ela dá prosseguimento, entendeu? E esse trabalho que a gente faz, quando a gente posiciona dessa forma, é porque a gente sabe o que a gente está entregando. Quando a gente vira e fala que a gente vai agir de determinada forma dentro do processo, que a gente se posiciona assim, que a gente vai, corre atrás, faz reclamação se for necessário, para que o processo ande mais rápido, que a gente move mundos e fundos para que aquilo aconteça, é porque, de fato, a gente sabe o caminho e a gente sabe quais são as medidas que são necessárias para a gente poder fazer com que o problema da pessoa seja resolvido. E outra coisa, a gente não está limitado àquela situação do rabo preso, né? Que a gente chama, que é o cara às vezes está inserido ali em determinada comarca e todos os processos são ali, e aí, não, o que o juiz vai pensar, o que os advogados vão pensar, o que o promotor vai pensar. A gente atua em todos os estados do Brasil hoje. Então, a gente não tem medo de comprar briga com ninguém. E a gente compra, como a gente faz várias vezes, porque... Quando é justo, acabou. Claro. Pode ser o rei da Inglaterra, coisa, é o justo. Nós estamos ali pelo nosso cliente. Nós não estamos ali para agradar o juiz, para agradar o outro advogado, para agradar o promotor. Nós estamos ali para agradar o cliente. E é a vida dele que a gente tem a obrigação de transformar, e nós vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Sempre vamos fazer isso. Inclusive, semana passada, vocês dois falando sobre isso, a gente teve uma audiência de instrução no escritório e a cliente veio para a gente justamente com essa reclamação. Eu já tinha procurado advogado aqui na minha cidade e o advogado que atendeu ela disse exatamente isso, mas é muito difícil. É muito difícil você conseguir isso que você está pedindo. Porque são pessoas muito influentes dentro do tribunal. E é o mesmo discurso. O juiz ele tinha deferido, inclusive, o nosso pedido de quebra de sigilo bancário, só que quando chegou na audiência de instrução, quando ele estava finalizando, né, a oitiva de testemunhas, que é quando a gente ouve terceiras pessoas e também escuta as duas partes, a gente falou, olha, excelência, diante de tudo que foi produzido aqui, tem indícios de que está havendo uma ocultação do patrimônio. E ele falou assim, realmente, nesse momento processual, eu não vou encerrar a instrução. Inclusive, a moça que estava digitando a ata falou assim, mas você não vai abrir prazo para alegações finais? Ele falou assim, não, eu quero que seja feita a quebra de sigilo bancário, fiscal, da forma como foi requerida, porque eu acho que agora tem indícios. Eu consigo ver um motivo para poder pedir essa quebra de sigilo. Então, a gente tem muito cuidado, de fato, em fazer desses pequenos passos e demonstrar para o cliente que a gente está fazendo e que a gente está buscando, de fato, o melhor resultado para ele. E a grande gente verdade... teve uma audiência dessa que a gente fez juntos, lembra? Que era uma cliente do Rio e o filho chama Theo. Sim. Tinha o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, ganhava R$400 de pensão alimentícia. Eu não preciso nem comentar o que esse valor paga. E o cara tinha dinheiro sim, tinha recurso, mas ocultava de todas as formas. Acabou em acordo, 2 salários. Mas como que chegou em acordo? Vamos contar? Que a gente pressionou. Ele tinha 34 imóveis de aluguel, metade era em nome dele, metade em nome da mãe. E aí ele falou, não tem condição, aquele show da audiência. E aí a própria promotora... Não, aí eu cheguei e falei com o promotor sobre esses indícios, ele falou que estava tudo em nome da mãe dele. Eu falei, então chama a mãe dele para o processo, já que ele não tem condição. O que não pode acontecer é a criança ficar sem o sustento. E aí ela falou, vamos chamar e quebrar o sigilo dela. E ela falou, se houver confusão patrimonial ou se houver qualquer tipo de fraude fiscal, nós vamos abrir os procedimentos criminais necessários. Na hora, o advogado dele chamou ele e falou assim, peraí que nós vamos conversar. Aí eles foram conversaram, eles propuseram um valor. Aí eu falei, não aceito. Aí eles propuseram... Não, e eles brigaram, deram uma discutida entre eles, era uma audiência online, e aí aparecia eles dois discutindo lá na câmera, assim, uma comédia. Aí a gente foi e falou assim, não... E eles falaram que estavam em lugares diferentes, só que eles estavam no mesmo escritório, só que em salas diferentes. Depois eles até juntaram, a gente viu na câmera. E aí eu virei e falei assim, olha, menos de tanto, porque eu já vi que o negócio pra ele ali não tava bonito. Eu falei assim, menos de tanto, não vamos aceitar de forma alguma. E aí eles foram conversar, o advogado virou pra ele, vai ser o melhor pra você, ele foi, aceitou. E hoje tá tudo certo, tá pagando certinho. Hoje, fora o pagamento da escola e do medicamento. Exato. O pensão mais escola, mais medicamento que ele tinha à parte. Então, você pensa a transformação que isso gera na vida dela e na vida das outras tantas mulheres, né? Mas essa audiência em específico foi uma comédia. Gente, e
pensa o seguinte, você acha que a maioria das vezes você está pensando isso é por falta da habilidade, da capacidade de ser advogado? Você acha que um cara que está empossado num cargo de juiz, que ele tem aquela autoridade, que ele tem ali, passou num concurso extremamente difícil, está recebendo 30, 40, 50 mil por mês, ele vai abrir mão arriscar o cargo dele, que ele estudou anos para poder chegar ali, por causa de uma questão de uma pensão alimentícia, por causa de uma questão de uma guarda, entendeu? Claro que aquilo ali na sua vida é de extrema importância, mas ele lida com centenas, milhares de casos daqueles. Ele nunca arriscaria a profissão dele, a carreira dele, por causa daquele caso. Não tenha dúvidas, eu não estou dizendo que não possa existir esse tipo de situação, mas em 99,99999% dos casos, o que acontece, na verdade, é que o advogado ele justifica a falta de habilidade dele como tendenciosidade de quem está julgando aquele caso. E eu quero trazer um ponto agora, eu queria fazer um bate-bola aqui de algumas perguntas e eu queria que vocês respondessem, combinado? Então vamos lá. Vou perguntar e cada uma responde uma vez. A mesma pergunta que Franklin me fez. Qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram até o momento dentro do escritório? Aí você pode falar em questão profissional ou em questão... Ou melhor, fala um em questão profissional e um em questão... Pode ser pessoal. Pessoal, acho que vai ser mais interessante aqui pra gente não cair em questões técnicas. Conta qual foi o seu maior aprendizado pessoal até hoje no escritório. Eu tenho certeza hoje que o maior aprendizado que eu tive trabalhando dentro do direito de família foi aprender a ouvir. E parece clichê, né? Quando fala assim, eu aprendi a ouvir. Mas não é ouvir superficialmente, é você sentar e dedicar 2, 3, 4, 5 horas do seu dia para escutar cada detalhe do que aquela pessoa está te contando. E você se inserir, e é isso que eu aprendi e a gente aplica isso na vida. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa e todos os lugares que a gente vai agora, socialmente, o Leonardo até brinca, eu sempre tenho um papo cabeça, como a gente fala, com alguma outra pessoa. Porque eu aprendi a sentar e olhar no fundo do olho da pessoa e entender a realidade que ela está vivendo. E isso eu não aplico só para fora. Daí eu aprendi a aplicar isso dentro da minha casa. A olhar no olho da minha mãe, a olhar no olho dos meus avós, olhar no olho dos meus tios e ver o que eles estão vivendo, e ver o que eles estão passando, e ver por que eles estão reproduzindo certo tipo de comportamento. Porque eu ouvi, às vezes eu tô aqui parada, mexendo no telefone, e eles estão falando, eu tô ouvindo. Mas isso não é ouvir, é ter uma escuta ativa, é ter uma escuta de fato. E isso é uma coisa que eu escutei de uma cliente muito especial nossa, a Mariana, ela vai assistir isso, ela vai se lembrar. Ela falou, olha, eu nunca tive uma escuta tão ativa e tão acolhedora como a de vocês. E isso foi, nesse momento eu escutei isso e falei, nossa, foi isso que eu mais aprendi a ter. Essa escuta ativa, essa escuta que se interessa pela vida da pessoa, que se interessa pela realidade em que ela está vivendo. E hoje é tão difícil a gente ver isso, né? As pessoas numa correria, o tempo inteiro, naquela loucura do dia a dia para parar e escutar a vida da outra pessoa. E foi isso que eu aprendi a fazer. E na vida não só das clientes, mas das pessoas de fora, das pessoas da minha família, da minha família, que é a família do Leonardo, e escutar, e assim, às vezes eu fico horas conversando com a minha sogra sobre N assuntos, e a gente se entende nisso, porque se escuta, e ele gera conexão. Eu já trabalhava com direito de família, mais uma coisa, que foi o que Léo falou aqui, que eu trouxe, assim, que para mim foi muito diferente no escritório, foi, de fato, pensar fora da caixinha. Assim, coisas que são óbvias, mas que fazem toda a diferença. Não só escutar o que o cliente está falando, o que o cliente está te pedindo, e não reproduzir sempre a mesma coisa, usando um padrãozinho, mas tratar cada caso de maneira individual e pensar mesmo fora da caixa. Gente, talvez uma mudança simples, um detalhe que você faz diferente muda completamente o jogo. E isso, assim, eu vejo que você e Franklin sabem ensinar isso muito bem. É uma coisa que eu sentia falta antes, que eu não tinha tanto. É um jogo de cintura, é uma coisa, assim, muito específica mesmo, e que, no final, no resultado,
a gente consegue, de fato, obter um resultado positivo, porque a gente pensou um pouquinho diferente, a gente fez um pouquinho diferente, ou a gente fez muito diferente do que todo mundo faz, e eu acho que isso, na Marcondes Madureira, essa personalidade mesmo que vocês têm, essa autenticidade, é muito positiva. E isso foi a coisa que mais me marca e que, igual o Malu falou, eu tenho tentado aplicar em diferentes áreas da minha vida, mas eu acho que isso foi assim um ponto muito diferente que eu encontrei em vocês e que eu acho que é muito positivo. Qual foi o caso que mais te marcou no escritório? Que você ficou mais... E tem que ser um caso que a gente já venceu, um caso que a gente resolveu, que mais te mexeu com você. Olha, não sempre citar nomes, é claro. Tiveram vários. Assim, a maioria são casos que mexem muito conosco e a gente estava conversando esses dias até sobre isso, sobre tanto que às vezes sexta-feira a gente chega em casa assim, destruído, porque suga o emocional. Mas eu tenho certeza que o caso que mais me marcou foi um dos primeiros casos que eu atendi de uma cliente muito, muito, muito querida e que a filhinha dela estava passando por uma situação, não queria ir para o pai, ela tinha aversão em relação ao pai. E a cliente ela não sabia mais o que fazer. O genitor processava ela o tempo inteiro para importunar, para tirar a paz o tempo inteiro, processo atrás de processo. E ela, a única coisa que ela queria era a guarda e conseguir entender por que a filha dela tinha tanta raiva, tanta aversão ao pai. E foi um caso que, inclusive, marcou a todo mundo no escritório. Num dia que ela chegou, ligou pra gente e falou, olha, a fulaninha acabou de chegar da casa do pai e ela tá com a região íntima completamente acabada. E aí todo mundo tomou aquele susto, eu lembro. Ela sentia muita confiança em mim na época. Ainda sente, a gente criou uma relação de amizade. E ela falou, olha, eu quero conversar com a doutora Maria Luísa, eu quero falar com ela. Na hora eu parei tudo que eu estava fazendo, fiz uma reunião com ela e foi um caso de abuso. E aquilo, assim, mexeu com todo mundo. E na mesma hora, no dia seguinte, a gente estava indo fazer uma viagem. Eu lembro que a gente fez uma manifestação, uma medida protetiva, e a manifestação com uma tutela de urgência. E graças a Deus, quando a gente estava chegando no aeroporto do nosso destino, eu lembro que foi uma viagem que nós dois fizemos, eu recebi no meu celular a notícia dela que tinha chegado. Ela ganhou a guarda da filha, as visitas foram suspensas, porque se comprovou a situação de abuso sexual. A filha dela, ela chorava de soluçar, de felicidade, a filha dela mais ainda, e regularizamos a situação da pensão. Então, foi uma das nossas grandes vitórias por aqui e algo que vai ficar sempre marcado. Muito rápido. Foi muito rápido que isso aconteceu. Eu ia falar desse caso, mas Malu falou, porque assim, ela se tornou uma querida pra gente, então a gente gosta bastante dela. Um outro caso recente, que ela, não fomos nós que iniciamos a defesa dela nesse processo. E ela... mas a gente pegou o processo em curso, mas ela estava caminhando para perder esse processo e a gente conseguiu reverter, juntando provas e a gente conseguiu reverter e ela conseguiu mais do que ela tinha, inclusive, pedido, porque a gente conseguiu demonstrar, tanto para promotor quanto para o Ministério Público, a necessidade que o filho dela tinha, e ela ficou extremamente feliz com o escritório, e a gente ficou extremamente feliz com a vitória dela mesmo, porque, assim, era um caso improvável, porque, como eu estou dizendo, a gente não pegou o processo do início, então a gente não produziu essas provas que a gente está falando aqui com vocês, que a gente produz, o FBI, a gente pegou o processo dela já em curso. E, assim, falando um pouco de maneira técnica, no processo a gente tem os momentos para produzir essas provas e, às vezes, quando o advogado perde aquele momento, é difícil reverter. Só que a gente conseguiu trazer isso para o processo no momento anterior à sentença e, quando veio a sentença, foi muito melhor do que a gente esperava, do que ela imaginava, então eu fiquei bastante feliz. Não, conta aí, foi maior do que o advogado que ela tinha contratado primeiro tinha pedido como valor máximo. Máximo, exatamente. A gente conseguiu... Ele pediu X como valor máximo e a gente conseguiu 3X no final. Isso. Então foi muito bom e a gente ficou muito feliz porque foi um trabalho conjunto
E voltando aqui do que a gente tinha falado no início, quando as mães chegam para a gente, às vezes elas já chegam cansadas, fragilizadas, e era o caso dela, né? Ela já estava cansada, ela falou assim, eu preciso que alguém lute pelo meu filho, porque até hoje ninguém fez isso por mim. Então, quando a gente chegou e que a gente assumiu o processo, então foi uma vitória muito grande, ela ficou muito feliz e a gente mais ainda. Gente, e olha como é humanizado. Por mais que a gente tenha assim, milhares de clientes com processo ativo hoje, no momento que a gente vai falando sobre cada caso, a gente sabe quem é cada pessoa. Porque todo mundo participa um pouquinho da vida e do caso de cada um. Então, é muito individualizado, é muito feito para você. Mostra a humanidade e a proximidade que a gente tem com o nosso cliente, que é um dos nossos principais valores lá dentro. Um dos princípios do escritório é justamente essa proximidade com o cliente. E você vê que quando a gente vai conversar dos casos, a gente lembra de cada um. E para finalizar, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, para as mães e mulheres que estão nos ouvindo. Deixa a sua mensagem. Quero ver a sua mensagem. A minha mensagem seria que, independente do que estiver acontecendo hoje na sua vida, independente da dificuldade que você estiver passando, independente do sofrimento que alguém já te causou, saiba que isso passa. E você está aqui e Deus te trouxe para esse mundo para você viver em prosperidade, em abundância, e muitas vezes uma pessoa ou uma situação que tentou tomar sua alegria, ela é nada mais do que uma pequena pedra durante sua trajetória. Agora, o tamanho dessa pedra vai depender da importância do foco que você dá nela. Sempre que você foca em alguma coisa, ela aparenta ser muito maior do que de fato ela é. E claro que quando você está imerso naquela situação, é muito difícil que você consiga tirar o foco dela. E é por isso que você tem que investir e por isso que você precisa de ter uma pessoa qualificada para te ajudar a sair daquela situação e enxergar aquela pedra de fora. Porque às vezes o que você está pensando que é um precipício, na verdade, se você olhar sobre o prisma de sua vida toda, é só uma britinha. Então você pode contar com a gente para poder resolver esse seu problema. E já pegando esse gancho também, que é algo que a gente vem estudando e conversando muito sobre, eu acredito em milagres. Milagres acontecem. A vida da minha mãe foi um milagre. Eu consegui superar todas as dificuldades que eu enfrentei por um milagre e eu pedi forças e recebi forças de Deus e do amor de Deus para as nossas vidas. Porque esse amor tudo suporta, tudo crê, tudo cura. É um amor que liberta. Então, eu garanto a vocês que, independente de qualquer situação que você esteja passando, lembre-se do plano original que Deus tem para as nossas vidas. Leonardo falou e eu repito, ele nos trouxe nesse mundo para que sejamos felizes e felizes em abundância. Não abra mão da sua felicidade, não abra mão do que Deus te fez para ser. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para voltar atrás e ir em busca do seu plano original, porque é só através dele que você será plenamente feliz. Não desista, não desanime. Nós estamos aqui para te auxiliar em tudo que você precisar. E você pode ter certeza que Deus te ama muito, muito, muito. E nossa equipe está de corações e braços abertos para te receber. Complementando o que os dois falaram, e o que eu queria falar era justamente algo que eu já falei antes, mas que eu acho importante trazer aqui para vocês agora. Eu entendo a importância da maternidade, eu sei que seu filho é tudo para você, mas a maternidade é uma parte da sua vida. E para que você consiga ser mãe, consiga viver a maternidade de forma plena e abundante, como o Malu falou, como o Léo falou, você precisa estar bem estruturado em todas as outras áreas da sua vida. E para você conseguir viver plenamente todas as áreas da sua vida, você precisa recuar um pouquinho, e às vezes entregar uma parte disso para alguém que consiga de fato te ajudar, consiga segurar a sua mão e te levar para onde você quer ir. E a Marcondes Madureira está aqui justamente para isso, para que você consiga cuidar de todas as outras áreas, para que quando você for desempenhar, no momento que você estiver desempenhando sua maternidade, você consiga desempenhá-la de forma plena e feliz, completa e trazer o melhor para o seu filho, porque quanto melhor você estiver, melhor estará seu filho.
Eu vou dar uma última dica, um último recado para todas as mulheres que estão aí assistindo esse podcast, assistindo o que a gente está falando e trazendo para vocês, passando por um problema parecido com esse que a gente lida e cura todos os dias com a graça de Deus. Se você está em dúvida ainda sobre nos contratar ou não, é a proposta que eu faço para todas as clientes que me procuram. Para hoje, no fim do dia, vai para o seu quarto e conversa com Deus. Faz uma oração, veja Ele como um amigo. Conversa com Ele, vê tudo que Ele vai falar com você. Sinta a presença dEle. E Ele vai te dar a resposta do que fazer. Não somos nós, mas conversa com Ele. E eu te garanto que no dia seguinte você vai nos procurar e a gente vai iniciar essa parceria de muito sucesso. É isso aí. Gente, Malu, Bárbara, muito obrigado pela presença de vocês hoje. Amei o episódio, foi muito bacana. E quem ouviu esse episódio, quem está ouvindo esse episódio, compartilha com quem precisa ouvir o que a gente falou aqui, precisa conhecer mais sobre o nosso trabalho. Não deixe de curtir o episódio também. E eu estou esperando vocês no próximo Em Família. Até mais, um beijo.